Romanos 12, versos 13 e 14. Diz assim a santa palavra de Deus. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O tema da mensagem desta manhã é amor sem hipocrisia. Amor sem hipocrisia. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos o privilégio de termos a Tua Santa Palavra diante dos nossos olhos, para podermos ser alimentados pelo Senhor, na atuação do Teu Santo Espírito. Te louvamos, Pai, porque o Senhor mostra os nossos erros, o Senhor é quem aplana os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, e o Senhor faz isso por meio da Tua Santa Palavra, Pai. E nós nos colocamos como filhos, dispostos agora a receber do Senhor as repreensões, a receber do Senhor as exortações e as admoestações e as ordenanças para que nós façamos a Tua vontade, para que nós vivamos como discípulos de Cristo, revelando a glória do nosso Redentor, onde quer que nós estejamos, Pai. Ajuda-nos, portanto, a, confrontados pela Tua Palavra, termos os nossos caminhos endireitados nesta manhã. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no passado, um líder religioso do hinduísmo deu a seguinte declaração: Eu gosto de Jesus Cristo, mas não dos cristãos. Não dos cristãos. E ele estava expondo, na verdade, um grande hiato, uma grande separação que há entre o viver de Jesus Cristo e aqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Em muitos casos, aqueles que professam ser discípulos de Cristo não se parecem com Cristo. Este é o problema. E por isso essa crítica sagaz deste líder, que não é cristão, dizendo que Cristo era sim um modelo de amor, mas os cristãos da sua época não eram. Essa crítica nos atinge em cheio, para nós analisarmos a nossa vida e percebermos o quanto nós estamos refletindo de Jesus Cristo. Nós vemos no Brasil pessoas que se dizem representantes de Cristo, mas que têm um linguajar e uma fala e um rancor e uma ira que não apontam para Jesus Cristo. Pessoas no Brasil que se dizem de Jesus Cristo, mas têm vidas imorais, têm vidas totalmente distantes da santidade que Cristo espera de cada um de nós. E Cristo disse na sua palavra que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor, pelo amor. O amor deveria ser a característica mais forte encontrada nos cristãos. E nós já falamos sobre isso. Se nós saíssemos pela rua e fizéssemos uma pesquisa, perguntando para não crentes quais são as palavras que lhes vêm à mente quando o assunto é evangélicos, veriam palavras muito tristes. Veriam palavras como corrupção, abuso de poder, extorsão de dinheiro, pastores ricos, política. Veriam coisas que nós lamentaríamos, e o nosso Senhor Jesus também lamenta. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor em todas as nossas relações. E estamos falando isso porque neste ponto da carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele iniciou uma sessão para falar sobre o amor, que começa aqui no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. E na sequência ele vai dar uma série de conselhos e ordens, mandamentos do Senhor, bastante práticos, relacionados ao amor. Como esse amor deve ser exercitado de uma forma prática pelos discípulos de Cristo. Nós já vimos, os outros versículos e agora estamos nesse trecho do versículo 13. Nós já vimos até agora que o nosso amor, ele deve ser um amor justo, detestai o mal, ele deve ser um amor que prima pelas coisas corretas, apegando-vos ao bem, de que o amor, ele deve ser um amor gentil, fraterno, entre irmãos,
um amor que honra uns aos outros, um amor humilde. Nós já vimos que faz parte deste amor, o amor às coisas de Deus, nós sermos zelosos, não sermos displicentes com as coisas de Deus, no zelo não sejais remissos. Nós já vimos que amar a Deus implica sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor nas coisas do Senhor, participando de todas as coisas do Senhor, voltando ao primeiro amor, aquele desejo de participar de tudo que a igreja oferece, de ler a Bíblia durante a semana, de orar ao Senhor. Isso é o primeiro amor, isso é ser fervoroso de espírito. Nós vimos também que isso envolve ter uma esperança e o anseio pelas coisas de Deus, na volta de Cristo, de sermos pacientes na tribulação, porque é com paciência que nós aguardamos o Senhor, na oração perseverantes. E aí chegamos no nosso trecho, pequeno trecho, que fala de 3 atitudes que refletem esse amor sem hipocrisia, atitudes práticas, não é? Não adianta você dizer que é filho de Deus, discípulo de Cristo, se o teu amor é só da boca para fora, se o teu amor não se materializa e se concretiza em atos de amor. É disso que Paulo está falando. E a primeira coisa que nós temos aqui é a ordem de compartilhar as necessidades, é a primeira atitude então deste amor sem hipocrisia neste trecho. Primeiro então, compartilhe as necessidades. Compartilhe as necessidades. É o verso 13, compartilhai as necessidades dos santos. A palavra usada aqui, na língua em que Paulo escreveu, que foi o grego, para compartilhar, é a mesma palavra para comunhão, que aparece tanto, especialmente em Atos. Comunhão. E o que é comunhão? A palavra koinonia, que às vezes a gente vê em músicas, em títulos, em placas de igreja, né? Koinonia é comunhão. E o que significa comunhão? Em português dá para pegar a ideia. Comum, comunhão, comum. É a ideia de que quando pessoas estão em comunhão, elas têm tudo em comum entre si. Elas compartilham as coisas, as necessidades. Então, comunhão é ter tudo em comum. E é a ideia aqui desse texto. Compartilhar as necessidades é ter comunhão das necessidades. Em outras palavras, participe da necessidade do teu irmão. Vá atrás, pergunte. Se o teu irmão está passando por uma necessidade, não fique esperando que ele venha pedir para você, porque muitos não pedem. Muitos que passam por necessidade sofrem sozinhos, por várias questões. Então, nós, como discípulos de Cristo, filhos de Deus, temos que ir atrás, temos que desconfiar e ir até a pessoa para participar das necessidades da pessoa, para ajudar dentro daquilo que Deus nos der condições de ajudar. Então nós devemos nos interessar pelas necessidades dos irmãos. A vida em igreja não pode ser só no domingo. Nós não podemos nos relacionar uns com os outros uma vez por semana. Isso não é amizade, uma vez por semana. Isso não é comunhão de irmãos. Nesse sentido, a internet nos ajuda, os grupos de WhatsApp, telefone, etc. Mas nós devemos manter comunhão uns com os outros. Participar das necessidades dos irmãos, interessarmos-nos pelas necessidades do próximo, aqui da igreja, dos da família da fé. Esse é o ponto. Tem crente que ajuda todo mundo fora da igreja, mas a Bíblia diz que é primeiro os da família da fé. Os primeiros são os da família da fé. Ajudou os da família da fé, aí você ajuda para fora, porque nós somos uma família. Interesse pelas necessidades, pode ser uma necessidade financeira. Você percebe que a pessoa está desempregada, que a pessoa está passando por um problema. E se Deus te deu condições, ajude financeiramente. Pode ser uma necessidade emocional. Você percebe, você se aproxima pelas conversas e percebe que a pessoa está sofrendo por algum motivo emocional, que pode ser um problema no casamento, um problema com filhos, um luto, pode ser várias coisas, mas nós temos que ser sensíveis às necessidades dos nossos irmãos e devemos nos aproximar e participar. Pode ser até uma necessidade de amizade. Quantas pessoas entram na igreja esperando ter
comunhão e amizade com os outros, porque por vezes o mundo o rejeitou. Então nós temos que nos aproximar. Pode ser uma necessidade de ajuda profissional, e Deus coloca na igreja pessoas diferentes, com profissões diferentes, e nós podemos usar essa rede para ajudar uns aos outros. E podem ser necessidades espirituais, e aí é que entra de fato a ajuda entre irmãos, de orar com a pessoa, aconselhar a pessoa. Isso não é função só de pastor e presbíteros, isso não é função só de conselho. A Bíblia usa várias vezes a expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Não é essa ideia de que está com problema, fala com o pastor, está com problema, fala com o presbítero. Não, está com problema, vamos orar juntos, eu vou te ajudar em oração. Isso é partilhar, participar das necessidades uns dos outros. Isso é demonstração de amor prático, não de hipocrisia. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Em Atos 2, 44 e 45, diz lá: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui, a koinonia, a comunhão, tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Alguns vão dizer que isso aqui é o verdadeiro comunismo, né? Não é não. Tem nada de comunismo aqui, tá? Porque a Bíblia defende a propriedade privada. E quem tinha bens e tinha bens a mais, vendia os bens para que com a sobra pudesse ajudar uns aos outros, tá? Comunismo é bens do Estado, não tem nada a ver com a Bíblia. São opostos, totalmente opostos, tá? A Bíblia está mostrando uma real comunhão daqueles que têm bens e que têm um pouco a mais, vendendo o que tem a mais para ajudar o próximo. E nós podemos fazer isso, nós podemos fazer. Talvez você não tenha um terreno para vender, como foi o caso de Barnabé, mas você tem uma sobrinha de dinheiro no mês que você pode orar para o Senhor e falar: Senhor, eu queria usar essa sobrinha para ajudar alguém, faz com que essa pessoa apareça, e ela vai aparecer, Deus vai encaminhar para você. Tá? Atos 4, 32, nós cantamos hoje aqui: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Eles eram tão unidos, eles se preocupavam tanto uns com os outros, que a descrição era: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. É como se eles tivessem um coração e uma alma, de tão unidos que eles eram. Atos 4, 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então note, na igreja de Deus, nós vamos ter desempregados? Vamos, mas eles não podem estar passando necessidade. Nós devemos dar um jeito de ajudá-los, com cestas básicas, fazendo uma despesa, uma feira. Não podemos ter necessitados entre nós, porque estamos na família da fé. Era assim na igreja, ali nos primeiros séculos. Nós temos o exemplo de Barnabé. Barnabé, diz o texto bíblico, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós temos o exemplo de Dorcas também. O que Dorcas fazia? Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era conhecida por ajudar pessoas. A Dorcas, aquela que ajuda todo mundo, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era conhecida pelo amor. Ela era conhecida como aquela mulher que ajuda todo mundo. Diz o texto: ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo.
Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Agora, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então Dorcas, o texto dá a entender que ela era costureira, né? Ela fez túnicas e vestidos para um monte de gente, para um monte de viúvas. E elas vieram mostrar as boas obras. Olha aqui, as obras de Dorcas, uma mulher conhecida pelo amor ao próximo, pelo amor para com as outras pessoas. Nós temos o exemplo de Cornélio. Cornélio é relatado em Atos 4, e há um episódio em que o anjo diz a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Note, as tuas orações e as tuas esmolas. Era alguém que ajudava as pessoas também. Nosso Senhor Jesus, ele disse algo que foi citado por Paulo em Atos 20: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais felizes são aqueles que dão, aqueles que ajudam, aqueles que ofertam, até do que aqueles que recebem. E, meus irmãos, eu já vi alguns casos de pessoas que são generosas e que usam os bens que Deus lhes dá para ajudar o próximo, e aí Deus não para de mandar bens, porque percebe naquela pessoa um canal de bênção, uma pessoa que não recebe para ficar para si, mas ela recebe para compartilhar. Quando Deus acha essas pessoas, Ele usa essas pessoas para ser canal de bênção nas suas mãos. Isso é muito importante. Nós devemos ter esta sensibilidade, meus irmãos, para com o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, todos, mas especialmente os da família da fé. Há um relato muito bonito no livro O Homem do Chapéu de Couro, aquele livro escrito pelo missionário Paul Long. Paul Long foi missionário no Congo, na África, continente africano, e foi missionário no Brasil também. E o livro é composto por histórias missionárias que ele viveu. E uma dessas histórias fala de uma feiticeira lá do Congo que havia sido convertida ao Senhor Jesus. E ali naquela região, quando esses habitantes do Congo se convertiam, o missionário dizia que agora eles faziam parte da nova tribo. Era assim a linguagem para que eles se contextualizassem, né? Agora você faz parte da nova tribo. A nova tribo era a igreja, cujo cacique, cujo chefe é o Senhor Jesus. Então agora você faz parte de uma nova tribo. Era essa a linguagem. E esta ex-curandeira se chamava Tichiela Harieta. Tichiela foi convertida ao Senhor Jesus e tornou-se uma enfermeira em um hospital e passou a dedicar a sua vida no cuidado às pessoas. E um dia o missionário percebeu que ela estava ficando cada vez mais magra, Tichiela, e ele ficou preocupado, porque estaria ela doente para emagrecer tanto assim? Ele investigou e ele percebeu que ela estava dando a sua comida toda para as pessoas ao redor que não tinham comida. Ela não estava se alimentando para alimentar aqueles que estavam ao seu redor. Certa vez Tichiela apareceu no quintal do missionário com uma velhinha sem roupas. E o missionário, muito impaciente, perguntou: por que você trouxe essa senhora aqui sem roupas? Você não sabe que a gente não pode ajudar quem não é da nova tribo, da tribo de Jesus? A gente não pode ajudar quem não for da igreja, porque a necessidade é gigantesca aí fora. Temos limitações. E Tichiela foi embora com a velhinha sem roupas. À noite, batidas na porta da casa do missionário, ele foi atender, e lá estava Tichiela agachada no quintal, sem roupas. E o missionário perguntou: onde está o teu vestido, Tichiela? E ela respondeu: eu dei àquela velhinha. Agora eu pertenço à nova tribo, não pertenço à tribo de Jesus?
E como o Senhor também pertence a essa tribo, não me deixaria passar frio esta noite. Deixaria? E assim, pouco tempo depois, Tichiela andava de volta ao hospital, usando um vestido novo e um cobertor em seus ombros, cantando a respeito da bondade de Deus. Tichiela percebeu, né, o que é ser cristão. É, por vezes, tirar de si próprio para ajudar o outro. Meus irmãos, nós devemos ser exemplos nisso, viu? Devemos ser exemplos nisso, porque Cristo espera isso de nós, como seus discípulos. Você sabia quem são as pessoas no Brasil que mais ajudam o próximo, que mais participam de campanhas, que mais doam dinheiro? São os mais pobres, sabia? Quem menos tem, ajuda mais. Quem menos tem, ajuda mais. Então nós não temos desculpa para não ajudar as pessoas, nós temos que ajudar. Porque para nós é uma questão de identidade. Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos nos parecer com Cristo e obedecer o que Cristo nos manda. E Ele nos manda ajudar o próximo. Nós lemos Mateus 25, Ele nos manda dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar roupa a quem está nu, visitar quem está preso, hospedar aqueles que estão precisando de hospedagem. Cristo nos ensina isso, não temos desculpa, temos que consertar isso na nossa vida. É a primeira atitude de um amor prático, é compartilhar as necessidades dos santos. A segunda atitude é pratique a hospitalidade. Pratique a hospitalidade. É a sequência do texto, né? No verso 13, praticai a hospitalidade. Naquela época, a hospitalidade era muito importante, porque os apóstolos, os missionários, eles iam a outras cidades para pregar o evangelho, para estabelecer igrejas, para cuidar das igrejas recém-implantadas, e não era uma época, irmãos, de hotéis, não era fácil como é a nossa época. Esses homens precisavam da ajuda de pessoas para hospedá-los, precisavam de uma casa para que eles pudessem passar a noite. Então é por isso que a Bíblia fala tanto em hospitalidade, porque era uma necessidade real. Os apóstolos, os missionários iam para as cidades e não podiam dormir na rua, eles precisavam de uma casa para dormir. E a Bíblia fala bastante sobre hospitalidade, então, e aqui o texto, de novo, na língua original, quando fala praticai a hospitalidade, a palavra praticar aqui, ela dá uma ideia de perseguir, não é ficar parado esperando que alguém tenha necessidade, não, persiga a hospitalidade, busque ser hospitaleiro, busque ajudar nesse sentido. Nós temos versículos no Novo Testamento que afirmam isso. Mateus 25, 43, nós lemos: sendo forasteiro, não me hospedastes. Hebreus 13, 1, ligando amor à hospitalidade. Veja: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. É o caso de Abraão, né? Sem saber, Abraão estava sendo hospitaleiro com anjos e até com o Senhor Deus, né, que estava ali na forma de um anjo. 1 Pedro 4, 8, o texto anterior que eu li foi Hebreus 13, 1 e 2. 1 Pedro 4, 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Mais um versículo associando amor à hospitalidade. Na Bíblia nós temos exemplos de hospitalidade: Abraão recebendo 3 anjos, dos quais um era o próprio Deus. A parábola do bom samaritano, aquele homem que, não tendo obrigação nenhuma, cuidou de alguém que havia sido assaltado, espancado e deixado à beira do caminho, e ele colocou no seu animal, levou até uma hospedaria, deu dinheiro para que este homem fosse cuidado. É um bom exemplo de hospitalidade. E temos o exemplo de Febe, uma irmã que aparece sendo citada por Paulo no final de Romanos,
E diz assim o texto: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Esse final aqui mostra quem era Febe. Quando diz que ela era protetora de muitos e tinha servido a Paulo, a opinião dos estudiosos é que Febe poderia ser uma mulher de certas posses que disponibilizava a sua casa quando os missionários tinham que ir até aquela região. Por isso que o texto a chama de protetora. Ela abrigava missionários e apóstolos na sua casa. Era uma mulher hospitaleira. Meus irmãos, eu já viajei para algumas partes do Brasil com minha família para pregar, pregar em igrejas. E nós encontramos muita hospitalidade em várias partes do Brasil. Mas sabe qual é a cidade menos hospitaleira que eu já conheci? São Paulo. O paulistano não é hospitaleiro, sabia? Não é. Nós encontramos hospitalidade em vários lugares. Às vezes uma hospitalidade assim, constrangedora, de tanto que fazem por você. São Paulo interior também é hospitaleiro, mas São Paulo capital, que Deus nos ajude, porque nós paulistanos não somos hospitaleiros, meus irmãos, e nós temos que resolver isso, nós temos que melhorar isso, temos mesmo, temos que abrir mais as portas da nossa casa para receber pessoas. Fora de São Paulo, há pessoas tão hospitaleiras que tem até já um quartinho para os hóspedes, já está tudo pronto lá. E nós aqui em São Paulo temos que melhorar muito nisso. Ah, pastor, eu não tenho um quartinho para hóspedes. Não tem problema. Abra as portas da tua casa para receber pessoas que precisam. Nós temos que consertar isso aqui em São Paulo cidade, São Paulo capital. Nós temos que mudar isso. Porque o amor prático, ele se dá também pela hospitalidade. Abrimos as portas da nossa casa para receber pessoas. Precisamos arrumar isso. Em terceiro lugar e último, o amor é bem praticado a partir aqui do final do texto, quando a palavra nos diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, terceiro ponto, abençoe quem te persegue, não amaldiçoe. Abençoe quem te persegue, não amaldiçoe. Nós temos aqui muitos versículos, muitas instruções. Na verdade, quando Paulo coloca isso aqui, ele está ecoando o ensino de Cristo. Cristo falou muito sobre isso, sobre não amaldiçoar os inimigos. Então Cristo falou no Sermão do Monte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque amar quem ama você é facílimo, né? O desafio para o cristão, para mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que há uma força diferente operando em nós, é amar aqueles que nos perseguem. Esse é o desafio. Aquela pessoa que fala mal de você no bairro, aquele indivíduo que está tentando te derrubar no emprego, aquele concorrente que está fazendo trapaças para acabar com você. Então, o caminho melhor, o degrau acima que Cristo nos ensina é justamente amar estas pessoas. Amar amigos, e quem nos ama é muito fácil. Mas Cristo foi aquele que amou aqueles que o perseguiam. Cristo na cruz orou pedindo para Deus perdoar os pecados daqueles que o estavam matando. Então esse é o nosso caminho. Vários textos falam sobre isso. Eu citei Jesus: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Registrado depois por Lucas: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha o caminho que Cristo nos dá. 1 Coríntios 4, 12 e 13. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação.
até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo escrevendo a Timóteo 5,15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Pedro 3,9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. É não pagar mal por mal, injúria por injúria, ofensa por ofensa, mas é vencer o mal com o bem. A Bíblia diz que a palavra, Provérbios, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, Então a pessoa vem armada para brigar com você, armada emocionalmente, para brigar com você, e ao invés de você pagar no mesmo tom, na mesma moeda, com a mesma ofensa, você abaixa o tom e mostra amor. E quantas pessoas são desarmadas quando a tua reação é de amor? Quantas pessoas? Até alguns vídeos interessantes na internet de alguém que vai para cima do outro para brigar e o outro abraça, desarma totalmente a pessoa. Quantos dos nossos conflitos não seriam evitados se uma das partes estivesse nesse espírito de amor? Meus irmãos, Cristo nos ensinou a amar uns aos outros. Se há uma palavra forte para definir o ministério de Cristo, esta palavra é amor, e nós devemos aprender isso. Algumas das questões da nossa vida não se resolvem na base da discussão, na base da racionalidade, não, se resolvem com amor, ame a pessoa, ame. Muito se resolve com amor, é o caminho que Cristo nos ensinou. O exemplo de Estevão copiou o exemplo de Cristo. Ele estava sendo apedrejado e ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. A oração similar que Cristo fez na cruz, Estevão fez quando estava sendo apedrejado. Cristo disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Este é o caminho, meus irmãos. Abençoar quem nos persegue, não amaldiçoar. As coisas que Deus nos dá, elas nos são por vezes difíceis por causa do nosso pecado, Nós somos pecadores, nós guardamos mágoas, nós guardamos coisas erradas que os outros nos fizeram, nós armamos vinganças, nós somos difíceis, o nosso coração não é fácil mesmo, somos pecadores. Mas o caminho melhor que Cristo nos ordena na sua palavra é não ir pelo caminho do nosso coração, mas irmos pelo caminho que Ele está ensinando. Não amaldiçoe, abençoe, ore pelos que vos perseguem. E talvez você diga assim: pastor, impossível, eu não consigo orar, eu não consigo abençoar aquela pessoa. Cristo fala: não amaldiçoe, abençoe. Eu não consigo abençoar aquela pessoa, pastor, ela fez muito mal à minha vida. Então, o conselho é: comece pelo menos orando, ore por essa pessoa, ore, porque depois de um tempo orando por ela, você vai esvaziar o teu coração de ódio e de ira, e você vai ter condições até de pedir para que Deus abençoe essa pessoa. Muitos dos nossos conflitos vêm de pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que estão nas trevas. Se conhecessem a Cristo, não agiriam assim. Então, cabe um olhar de misericórdia, cabe aquela avaliação de que ela faz isso porque ela não foi salva, ela faz isso porque ela está nas trevas. Se ela tivesse sido alcançada por Cristo, ela não estaria fazendo isso. Então você sobe um degrau para ter um olhar de misericórdia, ao invés de um olhar de raiva, de vingança, um olhar de misericórdia. Ele está fazendo isso porque ele está nas trevas, ele precisa de salvação, ele está indo para o inferno. E aí isso muda o nosso sentimento quando nós olhamos com misericórdia. Aí nós podemos orar e não amaldiçoar. É o caminho que Cristo espera de nós, meus irmãos, que o nosso amor seja prático, que sejam demonstrações de amor onde quer que nós passemos. Primeiro partilhando das necessidades daqueles que estão ao nosso redor, especialmente os da família da fé.
Segundo, demonstrando hospitalidade, abrindo a nossa casa. E terceiro, bendizendo, mas não amaldiçoando, tendo o mesmo espírito que houve em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.